De volta com o nosso programa Manhã Leve, só o amor mesmo. A gente está falando da programação dos 300 anos e olha, só tem coisa boa. Essa semana e a outra, aliás, TV Aparecida, você sabe, a programação é ótima, mas essas 2 semanas são muito especiais. Bom, mas o nosso programa continua só no dia 12 de outubro, que não vai haver programa, mas todos os dias normal, das 10 ao meio-dia, tá, gente? E hoje, neste momento, eu chamei durante todo o programa essa entrevista aqui, porque eu acho muito importante para as mamães, babás, às vezes que ficam muito próximos ao bebê, a mãe não pode estar o tempo todo, avós também que cuidam, tias, madrinhas que cuidam dos bebês. Então vamos falar do sono do bebê. E eu estou recebendo aqui a pediatra a doutora Bruna Correia Briones. Tudo bem? Como vai? Muito prazer, muito obrigada por ter vindo. Você é consultora do sono, é isso? Sim, eu sou formada pediatra e gastropediatra e a gente também fez o curso de consultoria do sono. Como que é esse curso? É bem bacana. O curso, como que é essa função? Na verdade, a consultora do sono é uma facilitadora, né, para os pais. Então, ela ajuda os pais a entenderem o porquê da importância do sono, né? Por que é importante o bebê dormir? Ele só não descansa durante o sono, né? Ele tem liberação de hormônio de crescimento. Então, 90% da liberação do hormônio de crescimento é durante o sono. Então, a gente tem essa necessidade, que o bebê durma para ele crescer bem. Fora que ele também forma, assim, durante o dia, o bebê aprende, né, coisas novas e ele forma sinapses, que a gente fala que são conexões cerebrais. Nessas conexões, a gente precisa de ter o sono para poder firmá-las. Então, ele forma durante o dia e firma-as durante a noite. Então, é muita coisa que acontece durante o sono. Então, por isso a importância dele, né? Quantas horas, no mínimo? Então, depende muito da idade do bebê. E para os bebês pequenos... Até um ano, assim? Uma média de 10, 11 horas, isso vai variando. Mas não só o sono noturno, as sonecas durante o dia também são super importantes. Então, 10, 11 horas do sono noturno e soneca? Isso, e uma soneca depende do bebê, até uns 6 meses, umas 2 horinhas, de 1 a 2 horinhas de sono. Depois dos 6 meses fica 1 horinha. E às vezes o bebê maior, como ele faz uma sonequinha, 1 ano e meio, ele faz uma sonequinha durante o dia, ele pode estender essa sonequinha até 3 horas. Vida boa do bebê, né? Vamos chamar o WhatsApp, que eu quero que você participe. Mande suas perguntas. Você que está assistindo neste momento o programa, é 0 operadora 12 99727 6383. E agora nós vamos colocar essa tabela do sono que a gente estava falando, né? Doutora, você quer descrever aqui? Um mês de 8 a 10 horas, como eu estava falando. O bebê de 1 mês, ele tende a dormir mais durante o dia do que durante a noite. Ele faz mais sonecas mesmo, né? Conforme o bebê vai crescendo, você vê que diminui as sonecas durante o dia. O sono noturno, ele fica mais extenso. Por isso que, realmente, o bebê menorzinho, ele dorme menos à noite. Ele acorda durante a noite mais vezes mesmo. Isso acaba sendo normal. E aí, o bebezinho maior vai crescendo e vai diminuindo essas sonecas. Pode ser que a soneca dure mais tempo. Então, a criança de 2 anos pode fazer uma soneca de 3 horinhas. E o bebê, ou a criança, na verdade, depois de 4, 5 anos, não tem necessidade de fazer a soneca durante o dia. Às vezes, se ela acaba fazendo a soneca durante o dia, compromete o sono noturno. E aí fica acordado e os pais enlouquecem, né? Exatamente. A gente também tem, vamos colocar no plasma, os erros mais comuns, para ficar bem didático para você, mais comuns que acontecem, que as pessoas não sabem o que fazer, né? Colocar o bebê para dormir de barriga para baixo. É errado. É errado. Na verdade, no bebezinho recém-nascido, é uma posição confortável, até para cólica, só que é uma posição super perigosa. Então, a gente pede... Na verdade, a posição de barriga para baixo é confortável e perigosa. A posição de barriguinha de lado é confortável para a mãe, porque dá aquele medo dele ter um pouquinho de refluxo, enfim, engasgar. Mas o ideal é a barriguinha virada para cima. Agora, por que é perigoso ficar assim, de barriguinha para baixo? Então, tem uma entidade que a gente fala que é a morte súbita nos bebês recém-nascidos. E, na verdade, a gente não entende muito bem o porquê que ela acontece. Mas se o bebê fica assim, existe um risco de sufocamento, enfim. A chance de aumentar a morte súbita é 90%. É super perigosa essa posição. Nossa, então, efetivamente, a gente pede pra colocar não o bebê de barriga para baixo, hein? Nunca. Número 2, é dormir com o bebê na cama dos pais. É tão gostoso. É gostoso, é difícil, né, de colocar na cama, às vezes, dele, né? A mãe que às vezes faz até uma cesárea, enfim, tá naquele começo, né? Então, é mais difícil mesmo. Mas também é perigoso, principalmente antes dos 6 meses, a gente fala para não colocar. Hoje em dia tem aqueles bercinhos acoplados, facilitou bastante a vida dos pais, né? Porque o bebê pode cair, a mãe pode
São inúmeras as coisas. Então, a mãe pode virar em cima do bebê, isso não é o mais comum. Às vezes, uma cobertinha em cima de um bebezinho de 1 mês, ele não consegue tirar a cobertinha e acaba se afogando. Então, é perigoso mesmo. A cama dos pais é aquela cama molinha, gostosa. Você vê que colchão de berço é bem durinho, né? Não é nada de hotel 5 estrelas, eu falo. Então, tem que ser tudo bem durinho para o bebê, sem lençol, sem cobertor, assim, não precisa dessas coisas por cima. Então, tudo isso acaba sendo comprometendo, assim, a segurança mesmo do bebê. Agora, quando o bebê tá no berço, eu colocava um lençol, uma manta. Hoje a gente pede para não colocar mais. Deixar o bebê bem agasalhadinho na hora de dormir, mas efetivamente não colocar nada, assim. Porque ele pode se mexer e aí isso que acontece, né? Sobe pro rostinho. Ele não tem, o bebezinho recém-nascido, ele não tem a capacidade nem de virar, se ele tiver com alguma coisinha no rosto tampando o narizinho, e nem de tirar. Então, por isso que é perigoso. A gente pede nem o protetor de berço para colocar, sabe? Realmente deixar sem nada ali o bercinho. A soneca pode ser feita na cama da mãe? Então, aí, assim, se tiver tudo arrumado, sem, né, não for aquela cama fofinha, até pode. É legal, na verdade, que a soneca seja realmente em um lugar diferente do que o berço, se o bebê dorme no berço durante a noite. Mas, assim, pode ser feita desde que não for a mãe tá dormindo, o pai tá dormindo, tá todo mundo ali na cama. Tem cama compartilhada que a gente fala que são 2 bebês, mais os pais, né? Então, esse bebezinho menorzinho, o ideal é, por segurança, que não durma mesmo na cama dos pais. Número 3, ter a mesma rotina para irmãos de idade diferentes. Então é complicado quando chega o segundo, né? Bebê em casa, assim, é toda uma mudança. E às vezes você quer que os bebês façam as sonecas no mesmo momento, para facilitar, é difícil mesmo, né? Para mãe de 2, 3, mas não dá certo, porque como a gente conversou, as crianças elas têm necessidades diferentes em idades diferentes. Então realmente o bebê menorzinho tem que fazer a soneca no momento dele, o maiorzinho no outro momento, e dormir à noite, que é mais ou menos o mesmo horário. Mas, efetivamente, as sonecas têm que ter rotinas diferentes. Tá, número 4, estender o sono pela manhã após uma noite mal dormida. Isso é muito comum de acontecer, né? Foram dormir 3 horas da manhã e todo mundo fica dormindo até meio-dia para descansar. E às vezes você tem essa impressão que você deixar o bebê, vou deixar ele descansando porque ele não dormiu durante a noite. O que acontece? A criança acaba efetivamente dormindo muito durante o dia e a próxima noite vai ser terrível igual foi a anterior. Então, o ideal deu 8 horas, vamos acordar todo mundo, né? Desperta com carinho a criança, vai estimulando devagarzinho e também não estende as sonecas durante o dia porque ele não dormiu à noite. Senão, a próxima noite é um efeito dominó, né? A próxima noite vai ser difícil. Só quem tem filhos pequenos sabe, primeiro ano é bem difícil. Não impossível, mas difícil. Número 5, segurar o bebê acordado durante todo o dia na expectativa que ele durma melhor à noite. Esse também é outro erro comum, né? Vou deixar ele esgotado, né? Chega à noite, ele tá realmente esgotado, ele tá super estressado. Então, assim, a gente segura mesmo, é bem comum de acontecer, mas aí a criança fica com a adrenalina muito alta, ela fica irritada, enfim, efetivamente bem cansada, só que sem sono. Porque a adrenalina é o que a gente fala antagônico, né? Seria contrário ao sono. Então, essa criança não vai dormir, ela vai ficar a noite inteira acordada, isso vai irritá-la mais ainda. Então, não, tem que tirar a sonequinha direitinho para ter um sono noturno bom também. Pelo que eu percebi, a disciplina vai facilitar imensamente a vida dos pais, né? Principalmente da mãe ou a pessoa que cuida do bebê. É disciplina e apoio, sabe? Precisa ter o apoio do pai, né? Se tiver uma babá, um cuidador, enfim, se a avó tá ajudando, precisa de apoio também. A mãe precisa de apoio, coitada, né? É difícil esse momento. Daqui a pouco a doutora vai falar sobre a rotina que tem que ter em casa, como fazer isso, também como as mães... Acho que se fizer tudo isso, a mãe não fica tão cansada, né, doutora? Ela tem que, na verdade, entrar junto com o bebê. Então, um bebezinho recém-nascido, a gente fala, dorme junto, sabe? O bebê tirou a sonequinha do dia, tá dormindo bastante durante o dia, aproveita e dorme. Se tem alguém para ajudar, é super importante. Até para ter bastante leite para amamentar, a mãe precisa estar descansada, porque a noite nem sempre é fácil, né? Então, tem que compensar. Ela, sim, tem que compensar um pouquinho durante o dia. Tá, depois a gente fala mais, só uma licencinha. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre essa rotina da mãe, como a gente sofre menos ou fica menos cansada, porque a gente, quando estamos com o bebê, temos que estar 100% com o bebê, porque é um serzinho lá que depende total, 100% da gente no começo, né? Bom, vamos continuar falando de bebês, do sono dos bebês, que é
tão importante nessa fase. Já mostramos uma tabela de sono conforme a idade, até os 5 anos. No começo tem que ter soneca, até os 3, 4 anos tem que ter uma soneca à tarde, né? Ou no melhor momento, né, doutora? E depois dos 5 anos já pode liberar a soneca, eles já estão fortes o suficiente, Sim, né? É importante, como a doutora falou, dormir. O sono é fundamental, porque lá vai haver a produção de hormônios. Então, o bebê precisa dormir para se fortalecer e se formar, né? Terminar a formação. A gente tem aqui, doutora, algumas orientações. Então, a número 1 é o que a gente estava falando muito, que é ter uma rotina na casa. Mas a casa toda tem essa rotina? É fundamental. Na verdade, assim que a gente conversou, o bebê às vezes dorme até tarde, né? E a casa tem que acordar, efetivamente. Então, 8 horas da manhã, abre as janelas, deixa o ar entrar, deixa a luminosidade entrar, pode até movimentar, se tiver alguma coisa para fazer na cozinha, normal. E essa rotina da casa acordar, e mais ou menos umas 8 horas da manhã seria ideal, e da casa dormir, eu falo. Então, que hora seria? Idealmente 6, 7 horas. Eu sei que ainda é cedo, né? Dá uma impressão que é muito cedo. Mas para criança pequenininha, esse seria o horário ideal. De começar, 7 horas de começar efetivamente as luzes a ficarem mais baixas, ter menos barulho. Para a criança entendendo, ó, tá à noite, é até importante. O bebezinho muito pequenininho, ele tem, a melatonina dele não é muito ajustada, mas quando a gente tem o escuro, a gente libera a melatonina, que é o hormônio indutor do sono. Por isso que falam pra gente não dormir vendo televisão. E nem vendo o celular. Porque daí a gente... Daí a melatonina. A melatonina é acionada, ela, né? Ela é inibida. Com o escuro. Ela é indutora do sono. Quando você deixa tudo escurinho, ela é acionada. Se não, ela é inibida. Então, às vezes, uma luzinha assim, tem bebê que só com uma luzinha de baixinha, só para trocar a fralda, pronto, ele já acorda efetivamente. Então, a melatonina dele acaba sendo inibida. Então, por isso é importante a gente deixar tudo escurinho. Qual hora que ele deve acordar de novo? Ele vai dormir 6, 7 da noite. Aí ele vai acordar depois do quê? De meia-noite? Depois... então vai depender da idade, mas geralmente acorda uma meia-noite, depois umas 3. Vai mamar. Isso. É só para acordar para mamar, não é para ficar acordadinho mesmo. Ele acorda porque tem fome, o bebezinho pequenininho precisa mamar de 3 em 3 horas. Então aí umas 3 da manhã e a criança, ela desperta mesmo às 6 da manhã. Então, às vezes, a gente acha cedo esse horário, mas esse seria o horário ideal dela dormir umas 7 horas, 7, 8 horas e acordar às 6 da manhã. Depois tira uma sonequinha, né, durante a manhã. Então, você tem que acordar o bebê para ele mamar. Sim. Você não pode deixar o bebê dormindo e acorda quando ele quiser acordar, não. Recém-nascido não. A gente tem, às vezes, os bebês sonhos, né, que dormem a noite inteira, mas esse é ideal você ir lá acordá-lo. Nem que for só para dar uma despertada para mamar, efetivamente, e já... botar para dormir de novo. Mas precisa. Ok. A segunda dica são os locais de soneca. A gente já falou também, mas vamos repetir. Tem que ser diferentes dos locais de sono noturno. Às vezes tem bebê que não tira a soneca bem. Aí a gente investigando, conversando, vai descobrir que é por conta disso. Por exemplo, você deita o soninho noturno no berço. E aí o bebê vai dormir a soneca no berço, ele não quer dormir aquele sono comprido. Então ele tem essa dificuldade de dormir durante o dia. Aí você faz a soneca, por exemplo, no carrinho e ele dorme super bem. Isso tudo ajustando, né? A gente vai devagarzinho ensinando o bebê a dormir. Mas no carrinho ele não vai ter tudo escuro. Mas a soneca durante o dia pode ser num ambiente um pouco mais claro. Sim. O sono noturno é super importante, tem que estar bem escurinho. A soneca durante o dia pode estar meia luz, até para ele entender, olha, não é um sono compridinho, é só uma sonequinha que você vai tirar. Quanto tempo você falou soneca? 1 hora? Para os bebês menores, de 1 a 2 horas, e os maiorzinhos de 1 de 2. Mas não pode passar de 2, tem que ser 1 horinha. Aí, quando faz uma sonequinha só, que pode ser mais comprida, até umas 3 horas. Se o bebê, de repente, dorme, ele faz a soneca. Aí ele acorda depois de 1 a 2 horas. Aí, depois de 1 hora, ele dorme de novo. Você tem que acordar o bebê para ele fazer a soneca no horário certo ou não? Na verdade, tem que entender por que ele está dormindo de novo. A soneca não foi muito efetiva, a gente precisa entender. Uma coisa que é importante fazer é, na hora que o bebê está acordado, a gente estimular ele.
Então, um bebezinho maior, a gente brinca com ele, né? Realmente deixa ele acordadinho e cansa ele para a hora que ele for dormir. E o bebê menorzinho, que você não tem como estimular, só conversar e tal, você pode levar ele, leva para a varanda, se morar em apartamento, desce lá no térreo, ou leva para o quintal, para ele ver outros ambientes, né? Ver que tá... Isso é um estímulo para ele. O visual é bem importante para o bebezinho recém-nascido, para o bebezinho de 2, 3 meses. Ok. Bom, o ritual do sono, que é o terceiro, acho que a gente já falou desse ritual, né? O número 4, olha, vamos mudar aí no plasma, gente. O número 4 é observe os sinais de sono. Isso é importante. Às vezes o bebê está irritado. Ah, ele está com sono. Olha, ele está irritado, já está com sono. Ele já passou da hora de dormir, na verdade. Ele não pode estar irritado. Quando está irritado é que efetivamente passou o horário. Então você tem que observar. Às vezes o seu bebê mexe no olhinho, mexe na orelhinha, mexe no cabelinho. Esse é o sinal que ele aponta para você que está querendo dormir. Então, está começando a vir o sono. O bocejar, que é bem comum, né? Então, começou assim, você já viu mais ou menos o horário, você sabe que ele está querendo dormir. Então, já vamos levar ele para o ambiente que ele vai descansar. Porque se você espera ele ficar irritado, aumenta a adrenalina, vai ser mais difícil dele dormir. Então, observar esses sinais para já levar ele para dormir. Bom, número 5, coloque seu bebê na cama cedo. É o que você falou, né? Entre 6 e 7 horas da noite. Sabe que você estava falando de bebê chorando? Eu lembrei em momentos de avião. Mãe que leva bebê com 2 meses, viajar de avião, não é indicado, né? É melhor que não leve. Às vezes tem mãe que foi ter os filhos com os pais, enfim, os pais moram longe, depois vai voltar. Mas é ideal não levar. Nem de avião, nem de ônibus. É, porque é ambiente fechado, né? Então tem vários motivos. O ambiente fechado, ele realmente aumenta a proliferação de vírus, enfim, aquilo lá pode ser que o bebê fique com alguma infecção. E o avião, o bebê pode ter algum probleminha. Então, assim, a gente fala, põe no peito. Então a gente pede para pôr no peito, porque aquela a diferença de pressão que a gente tem, a gente engole, tá tudo resolvido, o bebê não consegue sentir dor e incomoda. Por isso a gente fala, na subida e na descida, tenta deixar ele mamando, para que não tenha essa sensação. A gente tem perguntas aí do público, quem está assistindo neste momento o programa, o WhatsApp. Deixa eu ver, a Janaína, bom dia. Eu tenho uma bebê de 6 meses, ela se chama Alice, ai que fofinha, porque ela dorme pouco no dia a dia. A Janaína é de João Pessoa, Paraíba. Então, na verdade, quando na consultoria do sono, a gente faz muito isso. A gente tenta entender toda a rotina da família, a rotina do bebê. Aí a gente consegue pegar algumas coisas. Então, assim, às vezes ela tem um sono noturno bom, mas durante o dia é muito estímulo, tem um irmãozinho maior e aí dificulta de dormir. Ou às vezes ela não tira soneca durante o dia por conta do sono noturno que tá ruim. Então, tem uma série de coisas que acontecem. Às vezes, bom que fazer um diário? A gente tem isso, todo um diário de como é a vida da criança, a vida da família. Às vezes o pai chega tarde do trabalho, quer brincar com a criança, e aí estimula ela pra caramba, ela acaba não dormindo bem à noite. Não deve fazer isso. Não, tem que sempre ajustar um tempinho pro pai, mas talvez seja melhor de manhã, antes dele ir pro trabalho, que daí o bebê já tá acordado. Então, tem uma série de coisas que acontecem que a gente pode avaliar. Claro que sempre tem que ver se não está acontecendo alguma coisa por trás. Então, um refluxo, que às vezes pode atrapalhar o sono, a própria cólica do bebê atrapalha muito, né? Então, a gente bom, a Kaline Cruz. Bom dia, Kaline. Meu filho faz sonecas apenas de 30 minutos durante o dia. É correto? Olha, pelo que eu aprendi aqui, não é correto, não. Por que a gente pede para fazer mais tempo, né? Porque o bebê ele tem que fazer um ciclo de sono inteiro para efetivamente ter todas as liberações hormonais e necessárias. Então, assim, a gente tem que 30 minutos não deu tempo de fazer isso. Então, esse bebê a gente precisa ver também o que acontece durante a soneca. Mas uma coisa que é legal falar é que o bebê às vezes demora 1 hora para efetivamente dormir. Da hora que você tenta colocar ele para dormir até ele dormir. Então, a gente tem que ter toda uma paciência. Como que você conta? Exatamente no momento que o bebê dorme, né? Não no momento que você vai colocar. Você foi lá levar, você tá começando a ninar, fez o ritual do sono, às vezes o sono noturno. Fez um banho, deu um banhinho, fez uma massagem, colocou uma musiquinha calma. Ele demora até 1 hora, da hora que você começou até a hora de efetivamente dar certo dele dormir. Então, assim, além da disciplina, da rotina, paciência também é uma palavra-chave nesse momento, viu? Olha, ser mãe não é fácil. Por isso eu parabenizo as mulheres, mães, principalmente mães de muitos filhos. Não é fácil. A Rita, meu bebê tem 3 meses e meio, ele tira alguma soneca, mas não passa de 45 minutos a 1 hora. E à noite ele dorme 5h30 até 6 horas, depois acorda 1 ou 2 vezes na noite. É normal?
A Rita de Embu das Artes, São Paulo. Essas 5h30 seria, acho que, às 5h30 da tarde Da até às tarde, 6, né? né? E à noite ele dorme 5h30. Porque ele tá dormindo muito à noite também. Então, assim, dá para ela estender esses 5h30 para umas 6h30, 7 horas. E aí, às vezes, ele vai dormir melhor durante o dia. E assim, quando o bebê acordar da soneca, é legal ir lá, se tá ainda muito cedo, vai lá, dá a mãozinha pro bebê, mesmo um bebezinho pequenininho assim, faz um carinho, fala que tá lá, sabe? Então, às vezes, ele devagarzinho já vai voltando a dormir. Ele se sente reconfortado e volta a dormir. Uma coisa que a gente sempre fala é não deixar o bebê dormir completamente no colo. Porque se ele dormir no colo... Nossa, eu fazia muito isso. Eu muito deitava, comum. a minha filha ficava de barriga para baixo, que não pode ficar de barriga para baixo, aqui em cima, e eu dormia e ela dormia. Capotada, né? E ela se sente super confortável assim. Nossa, gostoso aqui no você peito, tá lá, né? Aí, quando ela acorda no berço, você coloca ela no berço, ela dormindo, e quando ela acorda no berço, ela entra em desespero. Cadê minha mãe? Onde eu tô? Então, assim, não é bacana isso. O ideal é você deixar a criança adormecer. Tá fechando o olhinho, já vai e coloca ou no local da soneca ou no local do sono noturno. Então, o bebê mesmo. percebe tudo também, Tudo. né? Super. Bom, eu quero deixar os seus contatos, doutora Bruna, e convidá-la para voltar a falar. Você fala mais de bebê ou de criança em geral? A gente fala, na verdade, a consultora do sono, ela faz o trabalho desde antes na gravidez mesmo, antes do bebê nascer até os 5 anos de idade. Mas a gente consegue conversar até com o sono do adolescente também, que é super importante. Está relacionado com obesidade infantil, inclusive o soninho do adolescente, o mau sono. Isso é muito legal. Você vai voltar aqui no programa, promete? Com certeza. Tá bom. Doutora Bruna Correia Briones, pediatra, ela é consultora do sono. Você vai até as casas também? Dá para fazer esse trabalho. A gente consegue fazer tanto presencial no consultório, na casa, ou via Skype, porque não é uma consulta médica, é uma consultoria de sono, então dá para fazer via Skype também. Olha que ótimo. Até Você de qualquer países. lugar do Brasil ou do mundo, a doutora Bruna pode entrar por Skype e te explicar exatamente e falar qual o erro que está acontecendo na sua casa. O telefone é 0 operadora 11 2679 7774 e o Instagram é doutora Bruna Pediatra, bem facinho. Doutora, muito obrigada. Volte mesmo, a gente vai falar, tem 2 assuntos. Sono dos adolescentes, o sono das crianças, a questão da obesidade infantil, várias coisas. Muito obrigada, viu? Obrigada. Tudo de bom. E a gente